Olá, pessoal, vão chegando. Vou colocar aqui o título da nossa live de hoje. Pronto, agora vou chamar a Viviane. Pra gente... Oi! Olá, Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Como bem, estamos? graças a Deus. Ai, que bom. Tá me enxergando bem, Tô, escutando? tá tudo Eu certo. também. Então tá O bom. seu também tá ótimo. Então tá bom. Vou me apresentar primeiro, apresentar o nosso tema, e aí a Vivi se apresenta também, tá Combinado. bom? Então, hoje a gente vai falar sobre as alterações no comportamento infantil na quarentena, como ajudar, né? Exatamente. Então, a gente pensou nesse tema com muito carinho, pensando no que a gente está atendendo, né? Eu no atendimento online, a Viviane no consultório, né? Da demanda dos pais, né? Do que eles têm falado para a gente, do que eles têm pedido ajuda. E a gente falou, vamos fazer uma live sobre isso, bater um papinho para a gente tirar dúvidas de uma forma bem legal. A gente tem pensado bastante nisso, né, na pandemia que a gente está vivendo, que precisa, né, o isolamento social tanto dos pais quanto das crianças. Alguns estão trabalhando, né, tomando todos os cuidados, alguns em home office, e as crianças sem escola, sem atividades, sem os esportes, Tem né, os amigos sem da algumas escola. sem os amigos da escola, sem algumas terapias, então assim, e vai gerando alguns comportamentos que os pais falam, é normal, o que que eu faço? Ai, meu Deus, e agora? Me ajuda. E aí a gente, bom, se a gente for pensar dentro do lado da psicologia, é normal, é natural que apareça ansiedade, que apareça uma agitação, um desconforto, uma angústia até nos pais, né? E com certeza nas crianças. Exato. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Aí hoje eu convidei a Viviane, neuropediatra, nossa grande parceira da Amigas do Aprender, para estar aqui batendo esse papinho com a gente. Obrigada, Ju, pelo convite. A gente vê que esse isolamento social, né, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E aí, de repente, a gente vê que está todo mundo em casa, né? Nossas crianças não estão indo mais para a escola, não podem mais ver os avós, os amiguinhos, e acaba que isso, de certa forma, afeta até a gente, né? Os adultos que não estão também sabendo lidar com isso, estão em home office, os cuidados com as crianças passaram a ser em tempo integral e as queixas estão muito grandes, né? Então, os adultos com preocupações financeiras, né, de como que não podem mais sair, saídas e compras tudo restrito, e acaba que isso gera um problema tanto para os adultos e acaba afetando indiretamente, né, ou diretamente as crianças. Então, tem sido umas queixas muito frequentes e vai ser bom a gente conversar sobre isso, né, e trocar ideias aí com vocês também que estão assistindo. Isso, aí o pessoal pode ir mandando perguntas, colocações, para a gente tornar esse bate-papo bem dinâmico, né? Exatamente. Como você falou, né? Os pais em home office gera também para eles um trabalho que às vezes eles não tinham antes. Então, por Exatamente. exemplo, se a gente for pensar, as crianças iam para a escola, quando chegavam, os pais viam os cadernos, ajudavam nas tarefas, ajudavam a estudar para uma prova, mas hoje o pai e a mãe têm que estar ali do lado assistindo a aula online, ensinando os filhos, tirando dúvidas. Às vezes a criança não quer assistir a aula online, não para Exatamente. na frente do computador, aí os pais ligam, o que que eu faço, né? E a gente vai pensar, será que é tão importante esse exigir da criança estar ali na frente do computador, às vezes uma criança pequena, né, com 4, 5 anos, eu tenho visto muito, tem que fazer, será que precisa, né? Eu penso que não.
Eu penso que a gente tem que colocar, tem que ofertar, tem que mostrar, tem que aproximar porque é novo, mas deixar no tempo da criança também, né? Então, assim, não no tempo livre, não é isso, mas no tempo dela absorver tudo isso, né? Porque é uma aprendizagem, é novo, então eu vou aprender a ter aula online, né? Eu vou aprender a ter a minha terapia online. Isso tudo é tempo que eu preciso, né? Exato. Então a gente tem que ter esse manejo, oferecer, estou aqui do seu lado. Depois a gente brinca, pode ser, fazer alguns combinados nesse sentido. Eu acho que funciona muito, né? Então, assim, combinados, por exemplo, agora a mãe vai trabalhar no computador, o filho quer atenção. Filho, vamos fazer o seguinte: quando der lá no reloginho, tal hora, vai ser o nosso tempo, vai ser a nossa hora de brincar juntos. Então, a gente tem combinados que dá para fazer para manter a saúde mental da família, né, Vivi? Exatamente. A gente tem que pensar muito nesse momento que na saúde mental, né? Os pilares da saúde, né? Então, até que ponto esse estresse chega a ser um estresse tóxico, né? E aí, quando isso chega a ser tóxico, a gente tem que parar para pensar, não, como que eu vou conseguir estruturar, né, essa minha família, essa minha rotina. E na criança, a gente também sabe que todo esse estresse também gera alterações de hormônios que podem estar relacionados com isso, como, por exemplo, né, adrenalina, cortisol, e que, de certa forma, a curto prazo, geram um comportamento, geram transtornos, como, por exemplo, altera as questões neurológicas. Então, as crianças começam a ter transtorno do sono, irritabilidade, elas começam a ter aumenta a agitação, irritabilidade, agressividade. Então, todos os Sim. comportamentos que, de certa forma, têm relação com essas questões do estresse, né? Então, a gente precisa ter esse limiar desse estresse tóxico que afeta, né, as nossas crianças e começar a agir para que a saúde mental delas não afete o desenvolvimento e tudo, né, entre uma harmonia, né? Eu sei que é muito difícil, Sim. mas a gente tem como fazer algumas dicas para a gente começar a tentar controlar um pouquinho isso aí. Isso, tentar buscar esse equilíbrio, né? Não é fácil, mas é possível, dentro Exatamente. do que a gente está vivendo. Exatamente. Então, assim, a gente não exige que tenha a perfeição da família, a família tem que estar, né, linda e maravilhosa, seguindo uma rotina perfeita. Não, a gente vai seguir uma rotina dentro do que é possível para que a família tenha uma saúde mental nisso. Então, é necessário ela ter rotina? Com certeza. Não é uma rotina rígida como antes era, né? Que eu tinha horários a cumprir. Hoje eu preciso ter um café da manhã, preciso ter a hora de brincar, a hora de estudar, né? A hora de brincar com os pais. Exatamente. Eu acho que a primeira dica importante é a gente manter o mínimo de rotina básica dos nossos filhos, né? Então, ele tem que Uhum. continuar tendo horário para dormir, horário para acordar, horário do café da manhã, do almoço, do jantar. Então, a gente sempre tem que falar que esses momentos do almoço e da janta, vocês têm que fazer um momento em família, né? Então, a gente tem que manter o mínimo de rotina. Eu acredito que isso, eu acho que é a base de tudo, né? Não dá para É. ficar o eletrônico descontrolado, não dá para dormir a hora que quer, fazendo maratona de lives. Lives não, Sim, séries, olha aí. A gente tá na de maratona de Netflix, lives, né, Ju? Então, sério. então, maratona de série. Então, a gente atende criança que às vezes vai dormir 2, 3 da manhã. Isso não é Sim. certo, né? Porque no outro dia já está mais que provado que a privação de sono, as alterações do sono geram mais comportamentos inadequados ainda. Geram mais Sim. irritabilidade, geram mais É. estresse. Então, a gente precisa manter o mínimo de rotina possível. Até porque a gente não sabe quando isso vai acabar, né? Então, a criança precisa manter os mínimos, né? Tudo dentro dos horários que ela sempre teve. Então, isso é muito importante. Isso. Eu sempre dou exemplo, pegando do gancho do que você falou, que, por exemplo, a gente mesmo, nós adultos, se a gente não dormir bem uma noite, como que a gente rende no outro dia? Rende muito mal. Exatamente. A memória não funciona, eu não consigo prestar atenção, eu já fico mais irritado, eu fico sonolento. Imagina uma criança,
né? Então, a criança também funciona assim. Eu sempre dou exemplos nesse sentido. Se coloque no lugar do seu filho, vamos ver como você se sairia. Tem uma perguntinha aqui, da Dejane. Olá, Jussiele. Oi, Vivi. Miguel tem 1 ano e 9 meses e está em festa. Para ele, estamos de férias. Muitas crianças, viu? Home office tem sido difícil. Infelizmente, foi preciso colocar ele em frente às telas. Culpa forte aqui. E aí, Vivi? E as telas? Né? Então, a gente tem que tentar controlar um pouquinho essas questões de tela, né? A gente não pode deixar o tempo todo, porque as telas também vão gerar um comportamento também prejudicial, com piora também da ansiedade e dessa agitação. No caso da Dejane que perguntou, a gente precisa saber se ela consegue. Então, normalmente o papai e a mamãe estão em home office, não sei no caso dela, depois ela me diga. A gente tem que dividir, né? Não dá, talvez, dividir um pouquinho. Então, por exemplo, se ela fica no horário da manhã, o papai fica no horário da tarde, não sei, porque também 24 horas é bem complicado mesmo, né? Porque a mãe... E aí a gente acaba cedendo, né? Porque assim, antes ela tinha o período da escola para fazer tudo que ela precisava, né? De ir para o mercado, pagar uma conta, ir para o trabalho. E agora? Agora ela está em casa com a criança, ainda tem que dar conta de tudo, né? E a gente tem que saber que a gente não vai dar conta de tudo, né? E aí é onde que entram essas questões dos eletrônicos, acabam dando, né, uma folga, né, pra gente. Mas o que a gente tem que fazer, a gente precisa de ajuda, né? E tentar dividir um pouquinho os horários e falar, ó, meu trabalho então vai ser de manhã, dividir com alguém à tarde, e a gente ir trabalhando essa rotina. O que eu acho uma coisa muito interessante para as crianças em questão dos eletrônicos é a gente fazer uma rotina visual, né? O que a gente sempre fala das questões do diário de atividades, do calendário. Então, às vezes, a criança, ela trabalha muito bem com essa questão da rotina visual. Por quê? Porque você quer que ela faça alguma coisa ali, mas ela quer o eletrônico. Então, se ela vê na rotina dela que o eletrônico está, por exemplo, depois do almoço, ela já viu aquilo ali, então ela tem a tendência de ficar um pouquinho mais tranquila, porque ela tá vendo ali. Então, você coloca naquela rotina, você pode fazer uma cartolina. Então, tipo, de manhã, café da manhã, aí à tarde, depois do café da manhã, uma atividade da escola. Aí o almoço, aí à tarde você coloca lá um tempo de TV, então, né, imprime uma TVzinha, um celular, um horário do filme. Então, por exemplo, se ela vê aquilo ali, é porque é muito difícil você falar pro seu filho assim, depois, né? Então, ele fica, e aí? Já tá na hora? Já tá na hora, mãe? Mãe, quero assistir filme, mãe, quero ver TV. Então, eles ficam perguntando várias e várias vezes, né? Então, se você já deixa pregadinho na sua casa uma rotina visual, isso é muito interessante, porque a criança tá vendo que depois do almoço é hora da TV. Então, daí ela já fica mais tranquila, fala, então eu vou almoçar e vou ver minha TV. Então, é uma coisa... A rotina é muito legal porque ela organiza, né? Isso. Ela organiza. E ela sendo em tópicos, assim, com figurinhas, visualmente, tende a reduzir um pouquinho o estresse e a ansiedade da criança, de saber que à tarde é o momento, né, dela ver um filme, ou ela vai fazer alguma brincadeira que ela gosta, e aí ajuda um pouquinho mais. Sim, eu gosto muito da organização da rotina da família, porque reduz a ansiedade, né? Então, exatamente como você falou, assim, a criança ela já tem a programação do que vai acontecer, não fica no novo. A gente não fica ansioso com o novo, a criança também. Então, ela vai recorrer ao que ela gosta, às telas, né? E as telas, a gente tem que pensar o seguinte, tanto a tela do celular quanto da televisão, do computador, ela hiperestimula o nosso cérebro, né? Você sabe mais disso que eu. Mas assim, ela manda mensagens, o quê? Que eu tô ativo o tempo inteiro. Então eu nunca vou descansar, eu não vou relaxar, né? E aí a criança fica mais ativa, fora o que ela vê também nessas telas. Então a gente precisa dar funções, ensinar a criança a brincar, ter esses momentos com ela. E eu acho que você falou muito bem sobre dividir funções, né? Delegar funções. A gente pode pedir ajuda. Então, a gente pode combinar, todo mundo está em home office em casa, vamos combinar os horários,
né? Quem que vai ficar com a criança de manhã, quem vai ficar com a criança à tarde, que horário que ela vai dormir para a gente poder trabalhar. Então, assim, e que horário que a gente vai ter com essa criança? Que horário os pais vão ter com essa criança? Né? Porque ela também precisa desse tempo com os pais. Vamos pensar o seguinte, meu pai e minha mãe estão em casa, tá todo mundo em casa. Antes era nos finais de semana que eles me davam essa atenção quando eles estavam em casa. E aí, como a mãe disse, né? Ele está em festa, ele está de férias, porque está todo mundo em casa. E aí ele entende o quê? Poxa, não estão me dando atenção, então eu vou ter um comportamento ruim para que isso aconteça. E isso é ruim para ele depois, né? Porque ele vai fazer uma manutenção. Então ele entendendo lá no quadrinho da rotina, coloca a hora de papai e mamãe e o filho, né? Hora de brincar, né? Então assim vai ficar bem saudável para ele, né? Tem mais uma perguntinha aqui, acho que é sobre o assunto. É ela mesma. Vivi, só eu em home office. Aqui conseguimos manter a rotina de sono e refeições. Mas a tela entrou num período de 1 hora na manhã, para que a mãe possa trabalhar. A gente sabe também, né, que tem momento que não tem jeito, que vai acontecer. Exatamente. Não se sinta culpada por isso, não. A gente sabe que tem algumas recomendações que a gente orienta, especiais em relação ao uso de telas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente está vendo várias, assim como outras entidades, falam que até 2 anos a criança não tem que ser exposta, né? Que ela tem que brincar mesmo, explorar o imaginário, o lúdico. E aí, depois de 2 anos, a gente pode ir começando a ter as exposições de meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? É importante saber que isso tenha tempo. Então, que vocês não se sintam culpadas que nesse momento seja expostos, que nela falou, 1 hora do dia. É o momento, talvez, que você precise que ele seja, mas é importante saber que vai ser um período do dia apenas, né? Então, que isso não seja o que a gente vê normalmente a tarde inteira, a manhã inteira, à noite. Então, a gente vê crianças menores de 5 anos que já têm o próprio celular, que já têm o próprio tablet. E que isso é uma questão muito ruim. E é muito ruim para o desenvolvimento, para o desenvolvimento cortical, de redes neuronais. Tem se provado cada vez mais que isso tem prejudicado a inteligência da criança, né? Então, a gente tem que saber se controlar. Claro, não, que nem eu falei, não precisa se sentir culpada, mas saber que aquele é um momento único e que você vai conseguir organizar outras atividades para ele ao longo do dia, né? Eu acho que essa culpa da mãe entra muito nessa cobrança, né? Eu preciso ser mãe perfeita, eu preciso ser pai perfeito, eu preciso dar conta de tudo. Eu estou com meu filho em casa, então eu não posso deixar eles nas telas, eu tenho que cuidar o tempo todo, eu tenho que estar estimulando, meu filho está perdendo tempo. E a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, né? E dizer, ei, espera, calma, faça o que é possível, não se cobre tanto, faça dentro do que você pode, porque uma mãe ansiosa, uma mãe nervosa, a criança vai ficar ansiosa e nervosa também. Então, assim, a culpa ela não ajuda em nada. É um sentimento aí de mãe que a gente entende, nasceu o filho, nasceu a culpa. Mas a gente entende, mas a gente orienta, né? Tentar minimizar esse sentimento mínimo possível, né? Exatamente. Porque e aí, assim, a cobrança é outra coisa interessante que a gente tem, por exemplo, a gente falou dessa questão de rotina, né? Para as crianças menores, fazer retina visual, que é muito importante. E uma outra dica também que é muito legal, as mães começarem a colocar as crianças nas atividades domésticas, né? É muito importante saber que ela tá ali lavando a louça e estendendo a roupa, enfim, e ela não vai conseguir ficar ali o tempo todo brincando. Então, outra coisa que tem que colocar o seu filho nas atividades domésticas, porque daí ocupa o tempo e te ajuda também, né? Então, é muito importante. E ele aprende. E aprende, né? Se a gente for pensar, essa quarentena, até como a gente estava conversando esses dias, né? É uma janela de aprendizagem tão grande, mas é uma aprendizagem de vida. Exatamente. Né? Que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Então, a gente tem que ver isso como oportunidade também. Então, por exemplo, meu filho não sabe tirar o lixo do banheiro, vamos ensinar a tirar o lixo do banheiro, vai ser a função dele lá no quadrinho da rotina. Vou fazer o almoço, meu filho, venha comigo.
Ah, Gisele, ele tem 1 ano e 9 meses, né? Como a mãezinha que falou. Tá bom, vamos fazer o que ele pode. Ele vai tirar as vasilhas do armário, né? Ele vai, pega, Exatamente. corta a cenoura, dá para ele sentir aquela cenoura e ele já vai comendo. Então, assim, tem momentos que são tão gratificantes fazer um bolo junto, deixar É, ele se melecar com o eu bolo, tenho achado, né? eu vejo muito no Instagram mães que ficam fazendo receitas com os filhos, né? Bolos, a comida, isso tem sido muito legal, né? E Fazer massa de pão e a criança criar bonequinhos, colocar para assar. Então, são coisas que eles fazem, né? E aí tá tirando lá da tela, por exemplo, é tá tirando da televisão, tá tirando do videogame. Então, assim, isso, tá ocupando ele de uma forma saudável e que ele ainda tá aprendendo e mais. E o vínculo afetivo que está sendo estabelecido, né? E a exatamente. proximidade das famílias. Isso. Então, assim, para as criancinhas que já dão conta, né? De agora eu tinha aí de 2 aninhos, 2 aninhos e meio, guardar os brinquedos, guardar, né, algumas Sim. coisinhas assim. É importante a gente já ensinar mesmo as questões domésticas, que daí ajuda a mãe e tá ali junto, né? Já tá dando aquela atenção, interagindo, e é muito interessante isso. Eu acho que é Sim. importantíssimo a família introduzir as crianças. Eu acho que é mais uma dica e forma de ocupar o tempo também, né, Ju? Dessas 24 Uhum. horas longas aí que a gente tem todos os dias grudado com eles. Sim, e se a gente for pensar, até a atividade física pode ser feita em casa de uma forma legal, Sim, né? Pega-pega, esconde-esconde, né? Então, assim, tem muitas brincadeiras, pular amarelinha, trazer coisas que às vezes a gente brincava na nossa infância e hoje é possível dentro de é, casa, né? Todo mundo tem um quintal, quem mora em apartamento dá para fazer na sala, dá para fazer lá no térreo do prédio. Então, exatamente. assim, porque o exercício é muito bom também, né, Vivi, nesse momento, né? É, Para diminuir comportamentos ruins, né? Quando eu tenho um comportamento ruim, eu também posso pensar que aquela criança está angustiada, está agitada demais, né? exatamente. As Artesanato. atividades psicomotoras é outra dica muito importante. Então, é o momento também da família estar junto e você separar uma atividade do dia que a gente precisa fazer exercício, né? Eu estava vendo algumas opções do que a gente pode fazer em casa. Então, por exemplo, circuito é uma coisa muito legal. A gente pode fazer, passar embaixo da cadeira e pular um obstáculo. Então, a família tentar fazer algumas atividades nesse sentido de fazer circuito é uma coisa interessante, que nem você Sim, falou, né? Brincar de pega-pega, esconde-esconde. Um amigo meu também de Campinas, Charlton, deu a ideia de fazer artesanato, que é muito interessante isso. também. E Muito. uma É coisa hora de. uma coisa que a gente tem que fazer é gastar a energia desses pequenos, né? Por quê? Porque agora eles não vão mais para a escola, né? E aí chega a noite, não consegue dormir porque fica ali com aquela energia acumulada. Então, pensar em atividades Uhum. que têm gasto energético, né? Para elas conseguirem gastar um pouquinho do que ela gastaria na escola. Então, eu vi uma dica muito legal que eu vi de uma psicomotricista de. Como fala? Que ela falava de bexiga. Psicomotricista? Psicomotricista, de fazer. Como fala? De bexiga, balão, né? Pegar e brincar de Uhum. encher balão. Aí ela ainda comentou: é muito interessante porque você faz até trabalho mecânico da questão respiratória. Porque a gente está nessa Sim, fase do Covid, que todo mundo fica preocupado com as questões respiratórias, então ficar enchendo o balão já trabalha ali essa mecânica respiratória e já fica muito legal, né? Você já faz um trabalho ali. sim. Então, E além de sensorial, né? De isso. pegar o balão, de Aí colocar encher na a boca. boca, né? Então, Encher aquela sensação do balão, tem jogar balão, botar água dentro jogar, do balão. brincar, não pode deixar o balão cair no chão. Aí brincar de se arrastar Sim, enchendo o balão. E aí gastar toda essa energia da criança. Então, várias dicas que sim. a gente vê também em relação a isso, né? Porque eles têm que colocar para gastar a energia dessas crianças, né? Que não é fácil. Sim, e às vezes até a questão, por exemplo, uma criança que está com muita birra, né, aquele comportamento, está enfrentando demais os pais. Às vezes é um movimento também de chamar a atenção dos pais para ter momento com eles, né? Então eu vou lá, meu filho, ó, o pai está trabalhando, você está fazendo suas coisas, depois a gente vai ter o nosso tempo, aí a gente inventa aí o que que a gente vai brincar hoje.
dá essa função para a criança também de criar a brincadeira. Né? Ó, Exatamente. você vai criar a brincadeira hoje com o balão. Eu dou o balão para ela, você vai criar e aí depois a gente vai brincar. Também é uma possibilidade, não é? E aí a Exatamente. gente vai, ó, você que vai decidir as regras, e a criança está ali no comando, ela está ali ganhando toda a atenção. Isso também diminui muito os comportamentos ruins, né? Sim, Esse momento, esse estabelecimento de vínculo. É uma das coisas que eu acho legal também, a gente tem momentos de conversas com a criança, né? De sim. explicar o que está A gente tem que acontecendo, de uma conversar forma que ela mesmo. entenda. Isso. Tem que É, explicar para ela o que está acontecendo, o porquê que ela não pode ver o vovô, o porquê que ela não pode ver a vovó, o porquê que ela não está indo na sim, escola, porque eles estão sem entender o que está acontecendo, né? Então a gente tem que sim, explicar de maneira sutil, né? E explicar também que as pessoas estão ficando muito doentes, né? Como ensinar sobre a questão de lavar a mão. Então a gente não pode esconder. Tem que falar é, sim, e o adulto acabar que reservar um momento também para ele ver os noticiários na TV e evitar, dependendo de se for muito agressivo as notícias, né, não ver perto das crianças. Então é é, importante a gente conversar assim, contar para eles, porque eles entendem, né? E fica chateado, porque os adolescentes, principalmente, os eventos estão sendo cancelados, ele não pode sair, ele não pode ir para a escola, ele não pode ver os amigos. Então, é muito importante você reservar um momento para a família e também reservar um momento para fazer vídeo, né? Vídeo chamada com os amigos, sim, vídeo chamada com os familiares, com os avós, as pessoas que você não está sim. vendo. É isso. Até porque mostra para eles que ninguém sumiu do mundo, eles estão ali, cada um na sua casa, Cada né? um na sua Cada um no seu casa. momento. Ó, o shopping não sumiu, a sua escola não sumiu. Vamos ver foto, Vamos né? ver. Vamos passar na frente de carro para ver que não tem ninguém agora. Vai voltar, mas ainda não. Exatamente. Perguntar também para a criança: você está entendendo o que está acontecendo? O que que você está sentindo estar em casa? O que que você está sentindo falta? Às vezes a gente imagina alguma coisa e a criança e não permite que a criança fale, né? Então deixar Exatamente. que ela fale desse sentimento. O que que você está sentindo? Ah, mãe, eu tô com medo. Medo de quê? Por quê? O que que acontece? O que Isso. que tá te dando medo? Né? Então, assim, se ela não consegue falar, a gente pode falar por ela, É. né? Por que você está tão agitado hoje? Por que você está nervoso? E Eu vi que você permitir, está né? triste. E conversar sobre Sim, esses sentimentos, né? Hoje foi interessante, eu atendi uma criança que é do interior e ele gosta muito de vir constar comigo porque ele faz um lanche que ele gosta muito e que ele vai no shopping, que na cidade dele não tem é, shopping. E aí a mãe no caminho veio explicando para ele que depois da consulta ele não ia para o shopping, que o shopping estava fechado. Ele tem 12 anos e tem uma alteração neurológica. E aí ele ficou muito irritado e bravo, chegou, né, com um comportamento muito adequado, falando que não, que ele queria ir no shopping. Aí a mãe falou, o shopping está sim. fechado. Mãe, o shopping vai abrir depois do almoço. Não, meu filho, o shopping está Uhum. fechado. E aí a mãe me questionou, doutora, mas ele não entende o que está acontecendo. Eu falei para ela, mãe, até pra gente é difícil entender que o shopping está fechado. Né? É, A gente passa na frente dos lugares do shopping, vê aquele lugar todo, daquela estrutura tudo escuro, dá uma dor no coração. A sim. gente também tem dificuldade para entender, né? Quando isso vai Uhum. terminar, por que está fechado. Imagina, é, Imagina imagina uma criança, uma né, ainda com criança que transtorno. a todo tempo ela sabe que ela vem para Cuiabá, ela vai ao shopping e agora ela não vai É. mais. Mas, por exemplo, nesse menino, a mãe podia, antes de sair de casa, mostrar a foto do shopping. Quando eles foram ao shopping, uma foto que ela tenha do shopping. Ó, foi legal, né? Dessa vez nós não vamos, porque o shopping está fechado. Mostrar uma foto do shopping fechado, Exatamente. né? Não, Nós vamos na tia, a doutora Viviane, mostrar a foto da doutora Viviane, preparar ele também com o antecedência, que né? ela fez foi quando ela chegou em Cuiabá, ela passou no shopping e mostrou para ele que estava fechado. E explicou o motivo de estar Sim, fechado. Que está tendo, né, um vírus, que está precisando fechar, que as pessoas estão ficando muito doentes. E aí ele entendeu. Aí ele chegou na consulta e falou: não vai abrir o shopping. Então, assim, oh, ela meu Deus. mostrou e tal. Então, as crianças estão com dificuldade, né? Algumas que têm dificuldade de linguagem, né? Alguma alteração, né? Uhum. De Cognitiva, compreensão, né? compreensão. É a pior ainda, né? Assim, algumas coisas para Sim. explicar. Mas com um jeitinho, assim, mostrando foto, igual você explicou, a gente vai conseguindo mostrar para eles que eles vão compreendendo, né? Mas
É muito difícil mesmo, não é fácil, né? Sim. Como você falou, para a gente é difícil, imagina para a criança, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que é importante conversar, explicar, nem que tenha que falar 1000 vezes, né? Essa questão até da máscara, né? Do uso da máscara por questões sensoriais, algumas crianças têm uma resistência. Tentar colocar máscara nos brinquedos, brincar de máscara em casa. Então, vamos brincar de cabra cega, né? Então, coloca na boca, cada um, quem está de máscara fica invisível. Então, assim, tem várias dicas que a gente pode pensar para a criança entender que aquilo ali é um superpoder, ó, quando você colocar, ninguém vai te ver na rua. Então a criança vai sair com a máscara, né, achando que ninguém vê ela. Então são coisas que a gente vai pensando ao longo do tempo para inserir a criança nesse novo mundo que a gente tem agora, né? É, Porque o que a gente tinha não existe mais, né? É exatamente. difícil esse luto, né? Vai É, voltar, mas vai voltar de uma forma diferente vai também, voltar né? diferente, é. Então, assim, as crianças típicas já que praticamente tinham só a escola já está sendo um pouquinho mais difícil. E a gente tem as nossas crianças Sim, atípicas também, que além de tudo perderam escola, terapias, toda aquela rotina estruturada que tinha. Então a reclamação é muito grande das mães que ele está ficando agitado, que não está aguentando mais, como que vai fazer. sim. Então, Que é novo para elas também, né? Ficar o dia todo e ter todas essas funções que antes não tinha. E que não era exatamente. delas, era a função dos professores, né? Então, Isso. cada um na sua função, né? É, e aí fazer todas essas orientações, assim, tentar fazer, né? Da rotina, das atividades psicomotoras, das atividades domésticas, de ter um momento com a família, um momento de leitura. Então, você vai estabelecendo ao longo do dia, né, Ju, algumas coisas para poder conseguir passar esse tempo e um tempo de qualidade, né? Em relação às Sim, crianças atípicas, que às vezes tem comportamentos inadequados e tal, a gente tem que saber o que tá, qual que é o fator reforçador desse comportamento sim, inadequado. Porque assim, a gente fala que todo comportamento inadequado tem um fator reforçador, né? Às vezes ele pode ser sim, atenção, às vezes ele pode ser sensorial, às vezes. E a gente sim, precisa fazer uma análise desse comportamento de maneira funcional para ver o que sim. está causando para tentar retirar isso, né? E que é muito É, difícil também em alguns momentos, né? sim, sim, com certeza. A gente tem que analisar cada caso. É um, né? Cada caso com muito cuidado, porque às vezes é como a gente fala, né? Virou a chave ali, mudou tudo. Era um Mudou. detalhezinho e aí cortou aquele comportamento. Vivi, eu posso te fazer duas perguntinhas que mandaram no Pode, privado? pode. Tá, mandaram no nosso Insta. Meu filho usa Ritalina. Posso interromper durante a quarentena? Então, em relação às medicações, as crianças que usam medicações, a gente normalmente não interrompe. Por quê? As aulas, teoricamente, tem um momento que você, ou se as crianças não estão tendo aula online, as escolas estão fornecendo algum tipo de material, né? Então, eu vejo das Sim, escolas municipais, as mães estão indo buscar os materiais, algumas escolas já entraram com aulas online. Então, a criança precisa da medicação para ela conseguir ter um mínimo de rendimento, né? Porque na casa tem um sim. monte de fator distrator. Ou o irmãozinho que tá ali gritando, né? Alguma coisa, TV, a cozinha É a casa levantada, funcionando, né? a casa está funcionando, então você precisa dar a medicação para ele, levar ele para o quarto, ter aquele momento em que ele vai fazer as atividades escolares. Então, a gente orienta manter a medicação, que é importante para que ele consiga ter o mínimo de rendimento ali, apesar de que as mamães estão reclamando muito que não está funcionando direito, que parece que não está dando como deveria, que as escolas estão meio que empurrando com a barriga. Eu não sei como que tá isso. As mamães que estão com aula online, façam uns comentários aí de como está essa questão. E mas hoje uma adolescente que foi na consulta falou: tia, eu não aprendo nada com essas aulas online. É, Ela eu falou vou para falar para mim você. que ela não É a aprende, maioria tá com dificuldade. que as crianças estão com dificuldade, né? Então, se as crianças que teoricamente não tomam medicação já estão com dificuldade, imagina as nossas crianças que têm um TDAH, que precisa da medicação aí, que
né, é bem complicadinho. Eu vejo que para a criança ver essas coisas online é muito difícil. Eu já tentei fazer uma consulta online com uma criança e eles não conseguem ficar paradinhos assim, prestando atenção. Eles pulam, rodopiam, aí a cabeça sobe, aí o braço, aí senta, aí deita. Então, assim, eles ficam ali muito É engraçado, agitados. viu? É engraçado, aí você tenta ficar chamando atenção, aí a perna, aí dá cambalhota quase, aí vai pra cama e vem pra cadeira, então não dá. Então eu acho importante. Eu tô conseguindo, assim, tá Tá? bem legal os atendimentos com os maiores. Os pequenininhos não tem Não tem como mesmo. como, né? Os pequenininhos eu tô fazendo mais orientação para os pais, né? É. Treinamento de pais. Então, Então eu faço e com pais é tranquilo. E com crianças de 8, acima de 8 anos dá tranquilo para fazer. exatamente. Então, eu estou orientando manter a medicação, viu, papai e mamãe? Então, mantém a medicação. Inclusive, eu tenho várias mãezinhas que vêm tentar. Ai, doutora, a receita acabou, a gente precisa continuar a medicação? Precisa. Porque senão a gente não. Né, o mínimo que podemos aprender nesses atendimentos e aulas online acaba que a criança vai se perder um pouquinho. Então, é importante manter. Sim. E às vezes o efeito também de uma quebra da medicação, às vezes é pior do que continuar, né, Viviane? Então, assim, Exatamente. uma criança tá, o organismo dela já está adaptado àquela medicação, ela mesma já espera pelo efeito da medicação, né? Tem É. pacientes meus que tomam Ritalina, eles falam, ah, eu preciso tomar meu remédio hoje, ou não tomei hoje, eu estou desatento. É muito Eles interessante, eles sentem, não né? falam. Eles sentem a diferença quando eles estão com a medicação e sem. Então, eles também Aí tem pedem. uma outra pergunta. Pode ser necessário o aumento da medicação por agitação nesse período? Acho que por questões de ansiedade também. Então, em relação a alguma outra medicação para ansiedade, tudo, o que, que eu estou orientando os pais? Primeiro, entender, né, qual é o momento, o que está acontecendo, para ver se a gente consegue estruturar a maneira dessas dicas que a gente falou. Ah, mamãe, o que está acontecendo? Ele está agitado? Você já tentou fazer uma rotina visual? Né? A rotina visual é muito importante, estabelecer essa rotina. Você conseguiu fazer em algum momento do dia ele te ajudar nas atividades domésticas ou atividades psicomotoras para ele gastar energia? Então, você está fazendo alguma coisa ou tá muita tela, muita TV? Qual que é o motivo? Sim. Então, assim, se a gente não achar, mesmo a mãe fazendo tudo certinho, não, doutor, tô fazendo tudo certinho, eu não tô aguentando. Até ver por que que ele está tão ansioso, né? Ver, será Isso. que ficar diante dessa ansiedade? Porque às vezes é uma, como a gente falou, é uma coisinha pequenininha que vai mudar É. tudo. Às vezes Às vezes aquela criança está mais nervosa, preocupada, está com medo. Eu tenho escutado muito dos meus pacientes, eu tenho medo de perder os meus pais para o coronavírus. o medo. Eles têm falado isso com 8, 9 anos, assim, e É, às vezes os pais não estão percebendo isso, às é vezes porque a criança não fala. isso, às vezes é um medo, o medo que a gente fala que não pode ver o vovô, tem medo de perder. Você tá Sim, mostrando a saudade. saudade, fazer videochamada. Então, assim, na maioria dos casos, a gente consegue encontrar, né, um fator que está causando isso. E às vezes, orientando a mãe de como ajustar essa rotina, e dependendo da idade, a gente consegue dar dicas de atividade, né, as atividades psicomotoras que são muito importantes para gastar energia. Às vezes é o sono, ela tá dormindo muito tarde, Sim. com certeza o sono gera no outro dia uma irritabilidade, que nem a gente já conversou. Então a gente tem que tentar encontrar primeiro, antes da gente pensar em aumentar remédio, né, adicionar a medicação, a gente tem que tentar ajustar isso. Sempre, a maioria dos casos, dá certo, né, Jo? E avaliar, né, se isso era da criança antes já, se é da família, né? Às vezes é uma Exatamente. família ansiosa, então não adianta eu medicar a criança, não adianta eu tratar da criança, É. né? Então, às vezes, tem que tratar da ansiedade dos pais. Hoje mesmo eu estava atendendo uma mãe, e aí ela me contando que ela, ai, meu filho está me enfrentando muito, está muito difícil. Eu mandei ele sair da piscina, ele não saía, porque ele tem asma, então eu tenho medo do coronavírus. E aí ela vai falando, né? Falei, então, mas ele te enfrentou. E aí ela começou a chorar muito. Ela disse assim, que chorou na frente do filho porque ele enfrentou e ela não conseguiu ter autoridade com ele. E aí eu fui conversando com ela, falei, tá, você se desestabilizou emocionalmente porque o seu filho não teve autoridade, ou, aliás, porque você não teve autoridade com ele não te atendeu,
ou porque você estava com medo dele ter asma, estar na piscina no dia que estava mais fresco e medo de perder ele. Aí ela era medo de perder. Eu falei, então, né, ele não te enfrentou, é diferente. Né? Então, às vezes, a gente escutando isso vai contextualizar de uma outra forma, né? E aí o medo de Exatamente. perder era muito maior. E as crianças têm sentido esse medo, né, de perder, então, porque não vê mais nada, né, e às vezes a gente ouve os adultos falando notícias tão ruins, e aí eles ficam mesmo, né. A Sim. gente sempre tem que também falar sobre essa questão do reforço, né, positivo, né, Ju, para essas crianças. Porque os pais têm uma tendência a não elogiar o bom comportamento e sempre brigar com o comportamento inadequado. Então, a criança às vezes quer atenção e sabe que se ela fazer o comportamento ruim, ela vai ter a atenção daqueles pais, né? Porque o comportamento bom ninguém elogia, né? E, Não é visto, né? É esperado. Ninguém vê, eu fiz, tá bom, você fez. Então, assim, é muito legal você pontuar isso, então, porque o comportamento ruim, ele acaba sendo reforçado, né? Então, eu vou exatamente. continuar porque eu tô tendo atenção. E a gente, nesse momento, a gente acaba ficando mais irritado, mais nervoso e só vê o lado ruim. A gente tem que ver o lado bom. Nossa, você conseguiu fazer sozinho. Que Isso. legal, né? Então, Você é assim, bom. a criança, tipo, tá fazendo um comportamento legal, então fez uma atividade, então tem que elogiar muito, né? Elogiar, nossa, filho, parabéns, você conseguiu. Porque a gente acaba dando atenção se ele fica bravo e mete a cabeça na parede. Aí ele consegue atenção com Sim. certeza. E a criança, ela é muito Uhum. esperta. Ela vai saber que aquele comportamento ruim vai chamar a sua atenção. Se ela meter a cabeça na parede, na mesa, lógico que ela vai ter a sua atenção. E a gente acaba deixando de lado elogiar, né? O reforço positivo, elogiar quando ele se comportou bem, se ele conseguiu lavar uma louça, se ele conseguiu fazer a tarefa. E não, Guardar os brinquedos, né? claro Tomar um banho que sozinho, dormir claro que tem sozinho. os pais, né, nossos pais de antigamente falam assim, não faz mais que a sua obrigação, né? Elogiar estraga. Elogiar estraga. Não, mas é importante a gente elogiar, porque eles gostam disso. E é a atenção também que os pais dão, né? Então a gente tem que Sim. criar o hábito sempre desse reforço positivo, de elogiar. E não somente quando acontecer os comportamentos inadequados, porque quando isso acontecer, acaba que aumenta e vai aumentando gradativamente, Sim. né? Porque vai sendo alimentado, né? E Exato. como você falou, o chamar a atenção, ele precisa ser chamado, ele precisa receber, né, as orientações de como fazer e o elogio também, mas isso tudo dentro de um equilíbrio. Eu não posso elogiar a criança o tempo inteiro, isso vai ser ruim para ela, porque ela vai aprender a ser elogiada, só a ser elogiada, ela não vai acertar depois críticas. Então tem que ser os dois, né? Porque a gente Isso. só faz um, a gente só chama a atenção. Sobre Então tem que ser os dois. E tentar exatamente. aí achar o equilíbrio entre os dois, né? A gente tem que achar o equilíbrio, né? Entre dar bronca e elogiar, e que isso é muito importante. A gente vê isso muito nas tarefas, né? Ah, eu já falei Sim. para você que escreve desse jeito. Tô cansada de falar. Você não lembra, Você não lembra né? que escreve com S e tal? Então a criança vai tendo medo. Tipo assim, ai, não vou fazer minha tarefa porque eu vou errar e eu vou ter medo. Então a gente tem que sempre, não, filho, tá muito bem. Na sua época também a mamãe errava, vamos fazer de novo. Você fez muito bonito. Então, e aí para ela ir se sentindo cada vez mais segura, né? Isso é muito importante. E aquela questão, né, Viviane? Se tiver muito difícil, vamos pedir ajuda. Não tem problema. Vamos levar para neuroavaliar. Olha, eu notei agora nessa quarentena, fazendo as tarefas com meu filho, que ele está com muita dificuldade de aprendizagem e eu não tinha visto. Será que é só a quarentena ou ele já tinha isso, ficou acentuado? Então, vamos pedir ajuda. Né? Eu não estou conseguindo lidar com meu filho em casa, né? A minha família está desestruturada nesse momento, vamos pedir ajuda. Né? Então, acho que é o momento também para poder olhar para tudo isso, né? Então, Exatamente. assim, acho que é muito importante isso. Trocar ideias, conversar com outras mães, né? Ver o que Sim, que as mães estão passando, porque está trocar todo mundo passando por experiências. isso. Tem uma É, perguntinha, mas os adultos estão ansiosos com essa tua situação.
como vai dar, como vai tranquilizar os filhos. É, Verdade. mas é isso que a gente falou lá no começo, né? A gente sabe que essa situação, os adultos estão ainda mais ansiosos e estressados também, porque a gente preocupa com muita coisa, né? Questão principalmente financeira, que é a grande preocupação de como vai ser, como que, né, tudo isso vai acabar. Mas os adultos também têm que, né, pedir ajuda. Se vocês não estão dando Sim, conta e esse estresse está chegando num momento que está sendo tóxico para sua família, você precisa pedir ajuda. Tipo, para quem que eu é. vou pedir ajuda de como tentar manter a calma, de como, né, conversar com meus filhos, para não estar passando isso para eles, porque a gente está nervoso também, ansioso, e quando a gente tem criança em casa, a gente também tem que procurar ajuda para tentar manter o equilíbrio, né, Ju? E Sim, assumir com que a gente não certeza. dá conta, né? Isso, tem mais uma perguntinha aqui. Charlington, assim que fala. É isso É mesmo. importante, é importante entender que as dificuldades de todas as crianças vão ser mais perceptíveis nesse momento. É necessário ser mais perseverante, mas também ser mais complacente com as limitações das crianças. É verdade, é verdade. Muitas dificuldades vão ser, né, ficar mais nítidas, vão ficar mais latentes, e a gente tem que ser um pouquinho mais paciente, né, ter um pouquinho mais de E maturidade para lidar com a situação, entender que principalmente nós que somos adultos, né? principalmente com as nossas crianças atípicas, né? A dificuldade nesse momento Com fica certeza. realmente muito, muito mais perceptível. E aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência, entender, né? Ter uma tolerância maior. E não, a gente não Sim, pode surtar, tem que tentar manter o equilíbrio, né? E pedir ajuda, é claro, quando a verdade. gente não tá dando conta, É. né, Ju? E lembrar que as crianças são umas esponjinhas, viu? Elas absorvem tudo do ambiente, sem que a gente perceba. Às vezes a gente vai entender, não estou entendendo aquele comportamento do meu filho, mas às vezes foi uma reação minha que gerou aquilo e eu não sabia. Ou às vezes Exatamente. uma televisão que estava ligada, passando essas notícias horríveis. Meu filho estava brincando ali na frente da televisão, mas ele não está olhando, mas ele está registrando. Então, vai assistir, quer assistir? Assista fora da frente dele, né? Não fique comentando isso na frente da criança, porque ela absorve sim. E ela não tem a maturidade que nós temos, né? Crianças Exatamente. típicas ou atípicas vão absorver isso. É, a gente, as crianças que conseguem se expressar, os adultos, a gente fala o que está acontecendo, né? Ah, eu tô chateada por isso, por isso, por isso, eu não consegui ver minha amiguinha da escola, minha festa que eu queria tanto foi cancelada. E as crianças que não conseguem se expressar, que têm aquela dificuldade de comunicação, como que elas respondem com o comportamento, né? E aí o Sim, comportamento fica alterado. E aí é que com quando a gente certeza. tem que entender, tentar achar a causa, tentar ser mais compreensivo com aquela situação, né? E tentar fazer alguma Sim. coisa para tentar ajudar e achar. Às vezes a gente não consegue, mas a gente sempre tem que Às vezes, tentar. as crianças elas não sabem chegar para a gente dizer, né? Mãe, tô triste, mãe, tô nervoso, pai, tô angustiado. Eles não entendem isso, né? Então eles vão demonstrar isso pelo comportamento, sim. E é ali que a gente tem que olhar, epa, tentar entender o que que veio antes, qual foi o antecessor desse comportamento, o que que aconteceu antes, o que que pode ter gerado tudo isso, né? É muito importante. Isso. Vivi, faltam 10 minutinhos para a gente acabar, só para te avisar. Ah, então tá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma dúvida? E a gente tem Alguma que coisa que... vejo que esse conversar sobre isso que está acontecendo acaba sendo importante porque é muito difícil, né, para a gente como adulto entender e tudo esse colocar máscara, lavar a mão, né? A gente conversou esses dias também sobre acidentes domésticos, né? Então é muito importante que a gente também se cuide com isso, né? Eu dei exemplos de atividades psicomotoras, mas é claro, gente, é sempre com supervisão de adulto, né? Então cuidado com o álcool gel, não passar perto de chama de fogo, cuidado com as questões de queda, né? Então, se você, Até,
Acho que é até importante você falar um pouquinho das quedas, né? Não tem muito a ver com o nosso assunto, mas eu acho que é importante isso, porque com criança em casa tem Isso, queda, e então aí quando é o momento de procurar um médico, levar para o hospital, não levar, né? Isso, então a gente tem que fazer essas atividades psicomotoras para gastar a energia dos nossos filhos, porque fica a energia acumulada, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre ter supervisão de adulto e saber que os acidentes domésticos estão aumentando cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu passei visita no hospital que eu trabalho, tinha uma criancinha lá de aproximadamente uns 6, 7 anos que tinha caído um portão em cima dela. Nossa, Então, meu Deus, tava, né? meu Fez um Deus. TCE, um traumatismo craniano grave. Assim, grave não, Nossa. assim, quer dizer, grave, né? Porque fez fratura, enfim, tava hospitalizada. Então, as causas de hospitalização de crianças por acidente doméstico é muito alto. Então, a gente tem que fazer essas dicas, por exemplo, atividade doméstica, lavar a louça, mas se você sabe que teu filho vai te ajudar, retirar a faca. Então, não deixar coisas, né, de Uhum. vidro que podem ser cortantes. Cuidado com os pular de sofá. Se Produto for de limpeza, né? produto de limpeza, se for ajudar a lavar a área, lavar o quintal, balde, depois tirar a água. Então, assim, a supervisão do adulto tem que ser em todas as atividades. Fazer circuito, que nem eu falei, pular do sofá, pular da cama, tem que pular mesmo. A gente tem que abrir mão de algumas coisas que antes não poderia fazer, mas que agora tem que fazer. Mas sempre com supervisão. Saber se aquela atividade também vai ser muito, né, pode causar um trauma importante, né? Então a gente precisa Sim. cuidar das nossas crianças e não deixar que sem supervisão em nenhum momento. Ah, não, o irmãozinho mais velho tá cuidando. Não. Aquele irmão mais velho às vezes vai voar o pensamento e o pequenininho já era, já machucou, bateu cabeça, enfim. Então tem É. que cuidar muito dos acidentes domésticos e a gente incluir nessas atividades, cuidar da casa, tirar o lixo, então, enfim. Mas os acidentes domésticos, Cuidar do produto de limpeza, cuidar da piscina, janela, né? Tudo isso é tão janela, que tudo às vezes isso. Às passa vezes, despercebido, né? se tem piscina em casa, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o balde, a gente já falou, 2 centímetros de água já pode causar afogamento em crianças. Né? Então, é uma coisa que a gente fala muito, então vocês têm que tomar muito cuidado. Limpou a casa, tirar a água do balde, né? Então, aí depois a gente brinca de atividade do balde, acertar tiro alvo no balde, mas não deixar mais água, né? Então, aí minha amiga, doutora Mirielle, vem gastar energia aqui em casa. Ai, meu Deus, tem como... A gente vai... Vai lá. As minhas amigas sabem que eu não faço atividade física. A gente só orienta. Então, Olha, tem que dar o exemplo. a doutora fala, mas a doutora não faz. A gente só manda as mães fazerem, elas que se virem, né? Oh, Então, meu eu Deus, sou tem que dar o exemplo, Mifiane. não posso falar isso, né? Mas as mamães eu vejo no Instagram fazendo personal, tudo certinho. Tem que pôr as crianças lá junto para fazer personal, levantar peso, né? Mas é isso, gente. Onde que vai achar, né? Acho que tá todo mundo torcendo para isso tudo acabar logo, pra gente voltar para as nossas rotinas, pra gente também voltar, né, com a nossa saúde mental e, enfim, e que tudo. As mães já até vêm falando, ai, doutor, ele tá tão agitado, mas é isso a rotina, né, que acabou. A gente fala, é isso mesmo. Já sabem. Já sabem, mas vamos torcer para isso tudo acabar logo, porque tá muito angustiante toda a situação, né? Os adultos em casa sem poder trabalhar, só em home office, sem. Eu brinco que até a gente, eu falo, gente, a gente tinha uma rotina de sair para jantar, a gente não sai mais, não vê ninguém, né? É tão ruim. É. Imagina como que fica Mudou a cabecinha tudo. deles, né? Fica tudo transtornado mesmo. Todos, né? É demais mesmo. Verdade. Exatamente. Vivi, queria te agradecer por ter Imagina, aceitado o meu convite. Muito obrigada. Foi muito bom aprender contigo hoje. imagina. E a Obrigada a gente... você pelo convite. Obrigada. E a gente vai se falando. Vamos, quem sabe, fazer outras lives também. Aí, o Tá pessoal, bom? que eles quiserem ouvir, só colocar dicas aí que a gente vem falar aqui para vocês. Tá bom? Isso mesmo. Pode deixar. Se tiver perguntas também que não fizeram, pode mandar no privado que a gente responde. Exatamente. Um Então, beijo, tá viu? bom. Um beijo, Vivi. Beijo, tchau. Tchau.